Louvado seja o nome do Senhor. Yeah, amém. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. É sempre uma honra, um prazer poder estar aqui e poder tirar um momento de qualidade para nós todos juntos buscarmos a Deus, adorarmos a Deus e, acima de tudo, experimentarmos ou pedimos para que algo extraordinário aconteça em nossas vidas. Uma das coisas que eu tenho me preocupado bastante nesses últimos dias é a maneira como os jovens hoje em dia sofrem ou têm muitas dificuldades financeiras. E a que se deve isso? Tudo deve-se primeiramente à questão da pressa. Muitos de nós, jovens, queremos ter as coisas assim, de pé para a mão. Mas acontece que nada acontece por acaso. E no dia de hoje Deus me fez refletir daquilo que está escrito lá em João 10:10, que eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E em paralelo a isso, Deus me fez refletir aquilo que está escrito lá em Eclesiastes 3, versículo de número 1, que diz: há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Oh, aleluia! E é sobre isso que vamos falar. É debaixo dessas duas orientações que nós vamos orar no dia de hoje. Orar, pedir para que Deus traga alguns pontos cruciais na nossa vida, que é a questão da paciência, é a questão do processo, viver o processo, a questão de não querer ter tudo às pressas e também pedir para que Deus nos ajude a esquivar atalhos. Não tomar atalhos, porque nós vemos muitas das vezes, como jovens, principalmente nós jovens, ou particularmente também, às vezes sou atormentado por esse tipo de coisas, é aquela tendência de querer ter as coisas já, né? Ter as coisas já. Mas a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes 3 que tem que ter calma, como nós dizemos já, como se diz lá em cabina, malembe, irmão, malembe, vai com calma, né? E nós precisamos entender uma coisa, que com Deus as coisas não acontecem assim do dia para a noite. Nós vivemos uma série de processos e, para me tentar explicar isso rapidamente, eu quero voltar lá em Gênesis, a quando na vida de José. Se você prestar atenção, José era um adolescente de aproximadamente 16, 17 anos quando ele foi vendido. E ele só começou a triunfar quando ele atingiu 30 anos. O que é isso? Por que tanto tempo, né, para a preparação? Isso é uma coisa que eu aprendi com Deus, eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, principalmente de 2020 para cá, é que para tudo, como eu disse no dia de ontem, né, a vida exige princípios e processos. Eu disse também que geralmente para as coisas de Deus acontecerem, há princípios que nós precisamos manter nas nossas vidas. Um desses princípios que eu disse que nós precisamos manter, porque eu disse que Deus me deu uma orientação que eu não posso orar com pessoas que não vai manter ou não vai viver aquilo que o Senhor estabelece em sua palavra. Nós não só pedir para que Deus nos cure ou que Deus nos abençoe, mas também pedir para que Deus seja a fonte que nós não iremos nos desligar. Se nós prestarmos atenção, Moisés, quando desceu do monte, quando passou 40 dias com Deus jejuando, nós podemos considerar esse período de jejum e oração, porque durante esses 40 dias e noite ele não comeu e nem bebeu. Esse tempo foi o tempo que ele ficou exclusivo com Deus. Mas quando ele saiu da presença de Deus, o rosto começou. A Bíblia fala que o seu rosto estava a brilhar. E voltando para aquilo que é a história de Moisés, nós vamos entender que uma vez que José foi vendido pelos próprios irmãos, o que aconteceu? Qual foi o primeiro processo que ele passou? Depois de ser vendido, ele foi comprado como escravo. E quando ele foi comprado como escravo, qual é o primeiro processo que ele passou? Ele passou no primeiro processo, que é o processo de governação da casa do seu senhor. Aqui vem o primeiro ponto que nós precisamos ter em conta. É que para todo lugar onde Deus está nos levar,
que exige um aprendizado, ou seja, a liberdade financeira que nós queremos alcançar, ela vai exigir de nós treinamento. Nós vamos ter que passar na escola da vida para termos a maturidade para nós poder administrar o dinheiro que nós queremos alcançar. Por exemplo, você tem uma meta de liberdade financeira, de alcançar uma média, por exemplo, de ter um ganho mensal de 1 milhão por mês. Por exemplo, mas a minha questão é, se Deus hoje te dá um emprego que você vai ganhar 1 milhão por mês, primeira coisa, você vai honrar Deus com os 10%. Aí vamos voltar àquilo que eu falei na semana passada, né? Que se nós queremos ter dinheiro, nós precisamos semear dinheiro. E a palavra de Deus fala lá em Abacuque, acredito que é Abacuque ou Malaquias, que fala que trazei os dízimos à casa do Senhor. E a minha questão é, você tem sido fiel no dízimo, você quer ganhar 1 milhão, por exemplo. Para você manter 1 milhão, você vai precisar eliminar o devorador da sua vida. E como é que se elimina o devorador? Primeiro, sendo fiel dizimista. E segundo, investindo na obra de Deus. E terceiro, multiplicar as tuas fontes de renda. Entenda só uma coisa, que se você não tem o princípio do pouco que você ganha, tirar a percentagem que pertence a Deus, você não vai fazê-lo quando você tiver a ganhar milhões de dólares. E por mais que você esteja nesse programa todas as sextas-feiras, orando conosco para que Deus traga uma liberdade financeira na sua vida, se você não entender que para manter a liberdade financeira você vai ter que desenvolver o hábito de dar, primeiramente, o hábito de dar, ou seja, o hábito de dizimar, o hábito de dar, o hábito de multiplicar. Se você não entender que, e geralmente esse hábito de multiplicar está ligado a você desenvolver uma maturidade que a ciência chama de inteligência financeira. Acredito que é isso. Inteligência financeira. Há pessoas que não acreditam nisso, mas acreditam que são as únicas maneiras de você ter uma liberdade financeira e manter essa liberdade financeira. Por isso que eu disse um dia de ontem, para nada adianta você pedir para que Deus te cure de alguma coisa se você não vai estabelecer, não vai viver aquilo que Deus estabelece na sua palavra. A palavra de Deus ensina, voltando àquilo que é a história de José. José foi colocado para que ele pudesse governar a casa de Potifar. Mas acontece, como todo bom gestor, aqui tem uma chamada de atenção, eu tenho dito assim, que na vida não existe estabilidade total. Um dia nós estaremos no pico e um dia nós estaremos no poço. Mas a minha questão é, será que você não fechou as portas quando você subiu para o topo? Será que o orgulho não tomou conta do seu coração? Será que você não se distanciou de Deus uma vez que você começou a crescer financeiramente? E também lembra que na vida não existe estabilidade total. Por isso que a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Significa que, se cada vez, isso às vezes não se acontece contigo, mas às vezes isso acontece comigo. Há dias que eu posso até acordar bem e fazer uma oração, mas depois de fazer a oração, por volta da hora 10, 9 ou mais tarde, por causa de uma circunstância que acontece durante o dia, eu perco totalmente o ânimo. Isso é típico do ser humano. Nós podemos ser animados ou desanimados por causa de alguma circunstância que acontece durante o dia. Mas a minha questão, será que você tem estrutura para suportar a queda que você vai enfrentar na vida? Entenda só uma coisa, uma coisa que Deus está me fazendo entender é que a mulher de Potifar, aqui nós podemos colocar como aquelas coisinhas que acontecem no dia a dia e nos seduzem para um determinado desejo carnal. Hoje, enquanto eu terminava de fazer os últimos ajustes do livro que estamos a traduzir, que é O Poder Atômico de Deus através de jejum e oração, que, querendo Deus, estará disponível em janeiro, uma das coisas que Deus nos fez entender é que nós às vezes temos aquela tendência de satisfazer muito a carne. Ou seja, à medida que nós vamos crescendo numa determinada coisa, nós pensamos que quanto mais nós alimentamos o físico, mais satisfação nós teremos. E aqui
a mulher de Potifar, Deus está me fazendo entender que ela é as seduções e as coisas do dia a dia que acontecem, que muitas das vezes vêm para tirar o nosso equilíbrio, para tirar aquilo que digamos que, podemos falar, as crises. Ele vem como se fosse algo bonito, vem como se fosse algo suave, algo de bom grado, mas o fim dele é te destruir. O fim dele é destruir a tua vida financeira. Muitas das vezes nós vamos nos deparar com contratos que teoricamente parece ser um bom contrato, mas se nós irmos mais a fundo, se calhar, não sei para quem está a ser essa palavra, mas eu estou a falar que muitos de vocês vão receber ou já receberam o contrato que Deus não quer que você assine esse contrato. Então você precisa levar isso para alguém especialista para analisar esse contrato, porque alguma coisa não está bem. E terceiro ponto, primeiro ponto que nós falamos é aprender a gerir alguma coisa. Josué começou gerindo os bens de Potifar até chegar ao nível que ele se tornou um mordomo mau. Mas a mulher de Potifar tentou dormir com ele, então ele teve que fugir. A mulher de Potifar inventou uma calúnia contra a vida dele. Por isso que eu disse, a mulher de Potifar nós vamos ver como se fosse uma crise, como se fosse alguma circunstância que parece ser boa, mas o seu fim não é muito bom. E depois disso, onde é que José foi? José foi para a cadeia. E quando José esteve na cadeia, o que José fez? José pediu orientação para que ele pudesse administrar bem as pessoas que estavam dentro daquela cadeia. E à medida que ele foi administrando as pessoas dentro da cadeia, ele, como tinha o dom de interpretar os sonhos, o que aconteceu? Dois dos carcereiros que estavam junto com ele tiveram um sonho. E depois de José interpretar, quando eles saíram, José deu uma orientação. E aqui também é algo que é uma orientação que Deus também quer dar para a tua vida. Em todo lugar onde você estiver, principalmente em lugares quando você estiver a passar por uma crise, ou quando as pessoas estiverem a ser injustos contigo, por mais justo que você seja, procura sempre ser uma pessoa justa, uma pessoa íntegra e uma pessoa de caráter. Você, quando viver estas três coisas, Deus irá te honrar no momento certo. Seja uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter. Porque esses são os três pilares que vão te ajudar a ser alguém que vai explodir quando chegar o momento de fazer as coisas. E outra coisa, outro detalhe bônus que Deus está me falar, que é para falar para você, é que você precisa se alinhar com pessoas que vão te ajudar, que vão te colocar que um dia Deus vai usar e vão te colocar lá em cima. Em outras palavras, Deus está a dizer o seguinte: trate bem todo tipo de pessoa que aparece na tua vida, porque nós nunca sabemos como é que Deus vai abençoar aquela pessoa que está diante de nós. Nós nunca sabemos como é que Deus vai usar aquela pessoa que está diante de nós. Nós nunca sabemos o que aquela pessoa que está diante de nós ela faz no culto. Dizia eu no dia de hoje de manhã que as pessoas às vezes duvidam de certas coisas que Deus tem falado para a minha vida. Mas uma das coisas que Deus me fez entender enquanto eu escrevia o livro Deus Ainda Fala Conosco é que se o seu sonho for do tamanho que todo mundo acha ser fácil, então esse sonho não vem de Deus, porque o sonho de Deus sempre será numa dimensão acima daquilo que, quando as pessoas estiverem a ver, eles vão dizer que isso é loucura, isso não tem juízo, não é possível se alcançar. Mas uma coisa que Deus vem, uma chamada de atenção que Deus vem nos colocar aqui é que nós precisamos nos conectar com todos os pontos que vão nos colocar naquela visão que Deus colocou na nossa vida. E dando continuidade, depois de José dar a interpretação dos sonhos e os dois carcereiros foram libertos, José disse: lembrai-te de mim quando estiveres na mesa do rei. Então você precisa entender uma coisa, que em todo lugar onde você estiver, deves marcar a diferença na vida daquelas pessoas que estão diante de você, porque, tal como eu disse, Deus precisamos tratar bem as pessoas, porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então, quando nós tratamos bem cada pessoa que Deus coloca na nossa vida, o dia que aquela pessoa crescer, ela vai ser a mesma pessoa que Deus vai usar para te puxar do lugar onde Ele te deixou, que é no lugar de sofrimento, no lugar de dor, para te colocar no lugar de honra. E é isso que aconteceu com José. Quando o copeiro chegou, dando continuidade, Faraó também teve um sonho. Né? Ele teve um sonho, na verdade são dois sonhos. O primeiro sonho, ele sonhou que havia 7 vacas gordas, robustas, cheias de vigor e saúde. 7 vacas. E depois ele sonhou também que havia o segundo sonho, ele sonhou que surgiram 7 outras vacas, mas só que essas vacas eram magras, raquíticas e sem estrutura. E o que aconteceu? As 7 vacas magras, raquíticas,
comeram as vacas gordas e saudáveis. Esse sonho tinha um significado. E para isso, Deus tem aqui também outra chamada de atenção que Deus está a falar para mim agora. Você precisa desenvolver dons e talentos e habilidades que vão te colocar em lugares onde Deus quer te colocar. Por isso entenda com isso que nós estamos a explicar sobre a vida de José. José tinha um dom que ele procurava praticar, colocar em prática, e o dom não ficou adormecido. E uma vez que o carcereiro se lembrou de José, depois do faraó falar esse sonho para aqueles que eram os magos, os sábios da terra, o copeiro ele lembrou que na cadeia havia alguém que interpretava o sonho, e a interpretação que ele deu no sonho é a interpretação que aconteceu. Dos dois que foram libertos, que foi o padeiro do faraó e o copeiro do faraó, o padeiro, a interpretação dos sonhos é que o padeiro iria morrer e que o copeiro iriam restaurar a posição dele. E assim sucedeu. E quando o copeiro morre, quando o faraó falou para o copeiro morre a respeito do sonho, ele se lembrou de José e mandaram chamar José. E o que o José fez? Ele se preparou para se apresentar ao rei. Aqui também outra chamada de atenção. É isso que eu falei também para uma minha colega hoje no trabalho. Eu disse o seguinte, que não existe tempo certo. Existe preparação que se encontra com a oportunidade. E isso é chamado de tempo certo. Para mim, eu considero isso tempo certo. Tempo certo é quando você se prepara antes de acontecer uma determinada oportunidade. Você precisa estar preparado para que, quando a oportunidade chegar, você esteja pronto e preparado para cumprir aquilo que é o propósito pelo qual Deus colocou um certo dom e habilidade na tua vida. E é isso que aconteceu com José. Ele, como tinha o dom e a habilidade, se preparou e tinha o hábito de se preparar para fazer as coisas. Ele praticava, colocava em prática os hábitos, os princípios de gestão. O que é que ele fez? Ele chegou a Faraó, interpretou o sonho de Faraó e, para além de interpretar, ele deu a sugestão que ajudaria a manter o governo e alimentar muita gente. Ou seja, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras significavam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E com base nisso, como o Espírito de Deus estava em José, José disse que para que nós pudéssemos sobreviver aos dias de crise, aos anos de crise quando chegassem, nós deveríamos construir celeiros onde nós iríamos guardar uma parte de todo o mantimento que nós iríamos juntar durante o período que nós estaríamos a viver em bonança. E é sobre isso que é o dia de hoje. Deus está a falar que para que você possa alcançar a liberdade financeira, não basta simplesmente você orar comigo todas as sextas-feiras, mas também diz respeito a você desenvolver dons e habilidades, você desenvolver o teu caráter e perceber que antes de você ter a tua liberdade financeira, para além de orar, né, para além de você quebrar os pactos, os laços, as correntes, as cadeias que te prendem a alguma coisa. Se calhar muitos de vocês estão a ter crises financeiras, ter muitas dívidas, porque alguma coisa é por influência de uma maldição hereditária, mas outros estão a viver isso porque é mesmo falta de sabedoria e negligência na administração e gestão das coisas que Deus colocou na nossa vida que podem gerar dinheiro. Nós estamos a administrar mal. Muitos de nós temos dívidas, crises, porque nós administramos mal aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E outros estão a viver crise por conta de uma retenção de Deus, e outros estão a viver crise porque eles estão presos a alguma maldição familiar lá do passado. Então, por isso aqui vem uma chamada de atenção. Nós precisamos nos desligar de tudo aquilo que impede com que a prosperidade financeira chegue e precisamos nos conectar a tudo aquilo que vai garantir com que a liberdade financeira seja um estilo de vida para nós. Porque, tal como disse a princípio, que é a nossa palavra de base do dia de hoje, que é João 10:10, que a parte A fala: o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. E a parte B fala que, mas eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. É vontade de Deus que você prospere. É vontade de Deus que você cresça. Porque quando você faz isso, você irá servir melhor na obra. Você irá
investir ou semear para que os missionários, os empresários, os projetos sociais que é responsabilidade da igreja, vais poder semear com 100, com 1000, com 10 mil, com 1 milhão, independentemente do lugar onde Deus vai te colocar, vais conseguir semear quando você prosperar. E se você não prosperar, vai ser difícil, você vai estar sempre a reclamar que você não tem para dar. Mas no dia de hoje, Deus vem nos falar, não basta nós orarmos para quebrar. Essa é a orientação de Deus no dia de hoje. Não basta nos orar para quebrar, mas sim, como diz a palavra, que a fé sem obras é morta. Nós precisamos não só, para além de orar, manter o joelho no chão, nós precisamos ser pessoas que planejam e têm sabedoria e sabistania na administração de tudo aquilo que Deus coloca sobre as nossas mãos. E se você cumprir isso, você ainda irá agradecer muito, não só a mim, mas também a Deus por essa orientação que Deus colocou para mim, para que eu pudesse passar para você. Eu tenho plena certeza, dizia eu nos primeiros dias, que o 2024 vai ser um ano extraordinário, mas você precisa entender que para isso você precisa cumprir os princípios da palavra de Deus. Por isso que eu disse, nas palavras do Michael Todd, 2024 vai ser o seu melhor ano. Se você dar o seu melhor espiritualmente. E um dos princípios do reino é a excelência. Um dos princípios do reino é o planejamento. Um dos princípios do reino é a administração. Um dos princípios do reino é saber gerir. Um dos princípios do reino é autoliderança e liderança sobre outras pessoas. Um dos princípios do reino é a semeadura. Um dos princípios do reino é dar. Um dos princípios do reino é se doar. Um dos princípios do reino é semear. Então, quando você estabelecer e viver isso tudo, você vai notar que a sua vida vai mudar de maneira extraordinária. Então, essa palavra que nós tínhamos essa palavra de orientação que tínhamos para dar para vocês hoje, agora vamos orar, pedir para que Deus traga uma orientação, uma luz, para que nós possamos, em 2024, explodir, trazer algo extraordinário, para que o nome de Deus possa ser glorificado através das nossas finanças, para que nós possamos investir em tudo que é projeto missionário. Eu falo, por exemplo, na minha igreja, nós temos a Cruzada Cristo Vive. Se calhar na tua igreja também tem um projeto missionário. As pessoas mandam missionários para todo mundo para pregar o evangelho. Se calhar o projeto missionário que Deus quer que você abençoe, se calhar é um projeto social que está sendo liderado por uma igreja. No meu caso, por exemplo, eu faço parte do projeto social que é o Criança Feliz. Mas você precisa entender uma coisa aqui. É tua responsabilidade ser financeiramente próspero. Não é responsabilidade de Deus, porque Deus já estabeleceu essa meta. Deus já te prometeu isso. Mas a questão é, será que você tem pagado o preço para que isso aconteça na tua vida? Será que você tem pagado o preço? Bem, sem mais delongas, vamos orar, pedir para que Deus nos dê a sabedoria, Deus nos ajude a administrar tudo aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos e, acima de tudo, que Deus nos ajude a andar segundo o seu querer, de tal maneira que nada, mas absolutamente nada, nos impeça de vivermos extraordinários com Deus no ano de 2024. Oremos. Oh, querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, pela vida. Obrigado, Deus, pela saúde e pela oportunidade que o Senhor nos concede no dia de hoje, Pai. A tua palavra nos ensina, Pai, que um dos princípios do reino é o planejamento, é a gestão, é o caráter, é a administração e o poder da sinergia, ou seja, a unidade, Deus. Em outras palavras, nós queremos falar, Pai, nos ensina a ser pessoas que sabem planejar. Em outras palavras, nós queremos falar, Deus nos ajuda a ser homens e mulheres que andam com diligência naquilo que são os princípios e preceitos e os processos que a vida exige para nos atingirmos num determinado lugar. Com base naquilo que nós aprendemos na palavra de hoje, Pai, baseado na vida de José, o Senhor nos ensina que nós precisamos entender que as circunstâncias que nós enfrentamos estão a nos preparar ou estão a nos moldar para aquilo que o Senhor quer realizar lá mais para frente.
Deus nos ensina a não murmurar, Pai, das circunstâncias. Nos ensina a ser obediente à Tua palavra. Nos ensina a ser obediente, a entender, Pai, qual é a lição que o Senhor quer nos ensinar com cada circunstância que nós enfrentamos. Muitas das vezes, Pai, nós culpamos terceiros, Pai, por conta, Pai, dos nossos erros, Pai, por falta da nossa falta de sabedoria, por causa da nossa ignorância, Pai. Eu estou a orar no nome de Jesus, Pai. Toda a ignorância sobre a vida desse homem, dessa mulher, toda a ignorância que reside sobre a minha vida, em qualquer área, oh, Pai, que nos fez, Pai, não explodir, não alcançar números extraordinários no ano de 2023, Pai. Nós vamos a declarar, Pai, que caia por terra, Pai. Nos faça identificar e, acima de tudo, Pai, nos faça ter uma atitude, Pai, de pessoas, Pai, que entenderam os princípios do reino, que é o planejamento, ou o planejamento que verificação, ter uma mente clara, uma meta clara, uma visão clara. E terceiro, está estabelecido, Pai, alinhado àquilo que é a vontade de Deus, porque o Senhor sempre irá abençoar, o Senhor sempre irá colocar as mãos naquilo que é da tua vontade. O Senhor, muitas das vezes, o Senhor não abençoa a vida de muitos de nós, porque o nosso coração ainda está cheio de ganâncias, está cheio de inveja, está cheio de cobiça, está cheio de desejos carnais, está cheio de coisas que não glorificam, nem te exaltam, Pai. Não glorifica nem exalta o teu nome. Então, em nome de Jesus, Pai, todo desejo, Pai, que visa, Pai, negligenciar, fazer as coisas contrárias àquilo que são as coisas que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Nós declaramos no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, que nós vamos ser homens e mulheres, Pai, não só prósperos financeiramente, mas também pessoas que sabem administrar, que sabem manter e que sabem multiplicar, Pai. Por isso o Senhor fala lá em Mateus 25, versículo de número 30, que o Senhor deu talentos a cada um de nós. Versículo 35, o Senhor deu talentos a cada um de nós, Pai. E a cada um o Senhor vai cobrar de acordo, o Senhor deu de acordo com a nossa capacidade. O Senhor vai cobrar também de acordo com aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, todo talento escondido, Pai, todo talento adormecido, Pai, toda área, Pai, que nós somos ignorantes, Pai, permita que a partir do dia que se chama hoje, Pai, nós possamos buscar conhecimento, Pai. Buscar conhecimento para que nós possamos fazer as coisas, Pai, do jeito certo, da maneira certa, no momento certo e a hora certa, Pai. Nós temos aprendido, Pai, que a ignorância tem sido, ou a falta de conhecimento, Pai, tem sido a causa de perdição de muitos de nós jovens, adolescentes, ou seja lá que idade for, Pai. Muitos de nós, Pai, estamos a nos perder financeiramente, Pai, porque nós não aprendemos, Pai, não aprendemos a controlar, Pai. Nós somos pessoas gastosas, nós somos pessoas que não sabem administrar, somos pessoas que não somos fiéis nos dízimos, somos pessoas que não temos sido fiéis nas ofertas, Pai. Por isso, Deus, nós estamos a pedir, Pai, assim como diz a tua palavra, da lei de causa e efeito, Pai. Tudo aquilo que nós queremos ter, nós precisamos semear, Pai. E o princípio escrito lá, Pai, em Eclesiastes 12, nós precisamos investir no reino de Deus, onde a traça e a ferrugem não corroem, Pai. Pai, nos ensina, Pai, a ser homens e mulheres, Pai, que vão ser financeiramente prósperos, Pai. Mas para além de ser financeiramente prósperos, Pai, são pessoas, Pai, que neutralizam o devorador. De que maneira? Dando. Sendo pessoas generosas, Pai. Muitos de nós, Pai, nós estamos a prosperar, Pai, porque nós somos ainda pessoas muito agarradas, Pai. Pessoas que não sabem dar, pessoas que aqui, Pai, tem muitos problemas, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus, Pai, todo pensamento, Pai, toda a cobiça, Pai, toda a ambição, toda a ganância, todo desejo, Pai, que está enraizado na nossa vida, Pai, que diz respeito, Pai, ao não dar, Pai. Nós declaramos no nome de Jesus que caia por terra, porque aquele que nos chamou, Ele por amor deu o seu Filho único para que nós pudéssemos ter a vida eterna, Pai. Então, Pai, nos ensina a dar para que nós possamos ter aquilo que nós queremos, Pai. Nos ensina a semear para que nós possamos alcançar aquilo que nós queremos, Pai. Nos ensina a ser pessoas que, para além de entenderem, Pai, o princípio da semeadura, mas também vão ser pessoas que vão te honrar com um beijo, Pai. Vão ser pessoas que, para além de entender isso, Senhor, vão ser pessoas que vão abrir projetos missionários, vão abrir, Senhor, projetos sociais, Pai. Vão cuidar do órfão e da viúva, Pai. Não vão ser homens e mulheres, Pai, que vão ser
financeiramente prósperos, mas são pessoas que estão cheios de ganâncias, são pessoas que vão denegrir a personalidade das mulheres, que vão abusar das mulheres, que vão abusar do poder, que vão abusar da autoridade. Pai, não permita que isso se instale na nossa vida, pois o Senhor fala em sua palavra que aquele que tem o poder e usa para fazer as coisas mais, esse irá prestar contas, ou o sangue de todos aqueles que irão se perder pela vida desse homem, ou vão cair sobre a cabeça deles. Pai, permita que nós possamos ser homens e mulheres, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo os princípios do reino, Pai. Nós aprendemos na Tua palavra que o Senhor dá riqueza, Pai. A Tua palavra ensina que na economia de Deus é uma economia compartilhada, onde serve, onde todos precisam prosperar, Pai. Então nos ensina a ser pessoas, Pai, que para além de abrirem negócios, para além de desenvolverem dons e habilidades para prosperar, mas também vamos ser pessoas, Senhor, que damos oportunidades aos outros, que ajudam os outros a crescerem, que ajudam os outros a prosperarem, porque esse é o princípio que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, Pai. Abençoados para abençoar, Pai. Permita que possamos ser pessoas abençoadas, Pai, que vão abençoar os outros financeiramente, Pai, que vão abençoar os outros com emprego, que vão abençoar os outros com bens materiais, que vão abençoar os outros, Pai. Oh, aracandare bosire chacandarere bosire candarere. Ierarare boshe candarere bosire darare boso candarere candarere bos. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloque em nosso coração, Pai, humildade, 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 Deus, humildade. Humildade para entender que nunca foi sobre nós e nunca vai ser sobre nós. Nunca foi sobre nosso bolso, nunca foi sobre ter a melhor casa, o melhor carro. Nunca foi sobre ter o melhor evento. Mas é sobre a cruz. É sobre as almas que o Senhor quer alcançar através das nossas vidas. É sobre as vidas que o Senhor quer alcançar através de um projeto que vai ser abençoado com a empresa que o Senhor tem colocado em nosso coração, Senhor. Não permita que nós possamos ser pessoas que vão ser prósperas, mas que são feridas, são sozinhas, são amargas, que são pessoas que estão a prosperar, mas estão a perder, Pai, tudo aquilo que é importante, Pai. Assim como nós aprendemos com o pastor Josué Gonçalves, Senhor. Nenhum sucesso nessa vida justifica o fracasso da família, Pai. Então, no nome de Jesus, Pai, muitas famílias têm sido destruídas por causa de dinheiro, pela falta de dinheiro, pelo excesso de dinheiro, Pai. Então, Pai, a cada um de nós, Pai, nos dê o suficiente para transbordar sobre a vida de outras pessoas, Pai. Não nos dê numa dimensão em que nós vamos nos ensoberbecer, em que nós vamos nos encher de orgulho, em que nós vamos nos encher, Pai, de comportamentos que nos fazem entender, Pai, que nós temos que pisotear sobre a vida de outros, Pai. Mas nos faça entender que não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre abençoar projetos missionários. É sobre cuidar dos órfãos e das viúvas. É sobre cuidar da família. É sobre cuidar daqueles que precisam. É sobre abençoar aqueles que precisam. É sobre ser a ponte, aleluia, que vai tirar as pessoas do deserto à terra prometida, Pai. Oxe, candarebos, siderecarebos. Yende kadarebo shikandare se kendere kandarebo siriraras. Yende kasha kenderebo sire haderebo se kant. Yete kandare shekenderebo sikandare. Ye kandarebo shiderebo se kandarebo siriraderebo. Ora kandare se shekendara sete debore kandareres. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos a desligar, Deus, todo aquele, Pai, que um dia, Deus, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu bisavô, o seu trisavô, ou fez um pacto, Pai, e colocou a vida ou o nome dessa pessoa que está nos acompanhando no dia de hoje, Pai, dentro de uma linhagem em que ele não pode prosperar financeiramente, Pai. Ele não pode prosperar, Pai, financeiramente. Nos declaramos no nome de Jesus, Pai. Todo o pacto que fizeram contra a vida desse homem e dessa mulher, ou toda a magia branca, toda a magia negra que fizeram sobre a vida desse homem e dessa mulher, Pai. Nós declaramos no poder, na autoridade que é no nome de Jesus, Pai. Oh, não tem poder, não tem poder, não tem poder, não tem poder. Estamos a desligar, estamos a desligar. Estamos a desligar, estamos a desligar, Pai. Todo laço de pobreza, todo
todo laço de pobreza, todo laço de procrastinação, todo laço de mediocridade, todo laço que impede, Pai, de nós crescermos e prosperarmos numa dimensão que vai nos permitir, Pai, ser bênção, na vida financeira de outras pessoas, que vai nos permitir ser bênção na vida financeira daqueles que precisam ser abençoados por intermédio daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Nós declaramos no poder e na autoridade que é no nome de Jesus, Pai. Todos aqueles que estão nos acompanhando, Pai, nós declaramos, Pai, que nós vão ter vida próspera, vão ter uma vida de sucesso, uma vida de crescimento, uma vida onde todos vão glorificar o nome do Senhor pelas bênçãos que o Senhor vai trazer nas nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor vai conceder nas nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor vai trazer financeiramente nas nossas vidas, Pai. Só não nos permita esquecer nos princípios, Pai, que sejamos pessoas íntegras, Pai. Pai, conceda as bênçãos depois do Senhor trabalhar o nosso caráter, Pai. Pai, nos ajuda a ter um caráter íntegro, nos ajuda a ter um caráter, Pai, um caráter segundo o teu querer, um caráter segundo o teu querer, Pai, um coração segundo o teu, Pai. Nos ensina, Pai, a ser empresários, Pai, que se importam mais com as pessoas e menos com os bens materiais, Pai. Desliga, Pai, todo amor pelos bens materiais, pois diz a tua palavra que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, Pai. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, Pai. Nos ensina, Pai, a trabalhar com o dinheiro, a ser o Senhor do dinheiro, não o dinheiro sendo o nosso Senhor, Pai. Pois diz a tua palavra, não podemos servir a Yahweh e a Mamon. Não podemos servir a Yahweh e a Mamon, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ensina a estudar essa palavra, nos ensina a estudar a tua palavra, nos ensina a entender que Mamon, ele está ligado à traça e à ferrugem que esse mundo nos apresenta. Está ligado, Pai, a nós colocarmos o nosso coração em carros, em cavalo, Pai. Nos ajuda a entender, Pai, que independentemente do poder financeiro que nós tivermos, Pai, nós vamos ser homens que confiam no Deus vivo, que confiam em Yahweh, que confiam naquele que Ele que há de vir, que confiam no dono do ouro e da prata, que confiam naquele que nos permitiu termos essa riqueza, que confia naquele que permitiu alcançarmos essa empresa, que confiemos, Pai, naquele que permitiu que pudéssemos abrir esse canal, que pudéssemos abrir esse negócio, que pudéssemos abrir esse projeto, que pudéssemos escrever esses livros, que pudéssemos vender 1000 cópias, que pudéssemos vender 1 milhão de cópias, que possamos confiar no Deus que permitiu que milhões de pessoas pudessem ser transformadas com esses livros, que possamos confiar nos homens e mulheres, que possamos confiar naquele que permitiu que homens e mulheres pudessem deixar o seu tempo, dedicar pelo menos 1 hora do seu dia para estar conosco. Precisamos confiar naquele que nos permite orar. Yandara kedere shekedere bose kanarere yenedara bosi chekenarere bose kondarere gere bosarere yendere satade gene bosharere yere kandarere bose shekandarere de kandare bosaka. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e dedicamos, Pai, cada jovem, cada homem, cada mulher, Pai, cada empresário, cada empresária, cada homem de negócio, cada mulher de negócio, Pai. Todo aquele, Pai, que tiveram um 2023 cheio de dificuldade financeira, que não conseguiram, Pai, cumprir com a meta financeira do ano. Todos aqueles que estão a passar por crise financeira. Todos aqueles que estão a viver uma dívida, Pai, fruto de um negócio que não deu certo. Todos aqueles que estão a viver, Pai, um tipo de dificuldade, seja de que natureza for, Pai. Nós declaramos no nome de Jesus, Pai, que o devorador não vai dominar sobre a vida dele, porque ele vai ser um homem de oração, um homem que dizima, um homem que doa, um homem que dá, um homem que entendeu que o dar é melhor que o receber, um homem que percebeu que o dar é melhor que o receber. Pai, no nome de Jesus, Pai, sobre toda a vida, Pai, sobre a vida de todo homem, Pai, toda mulher, Pai, que está aqui a nos acompanhar, Pai, que Ele perdeu a esperança que o Senhor pode fazer, que Ele perdeu a esperança que ainda é possível, Pai, superar essa dívida. Todo aquele, Pai, que perdeu a esperança que o Senhor ainda pode fazer alguma coisa, o Senhor pode ainda alavancar a vida dele financeira, o Senhor pode ajudar a pagar esse crédito, pode o ajudar a pagar aquilo que não deu, aquelas coisas que tem tirado a paz dele, Pai. O Senhor, Deus, estamos a declarar, Pai, conceda a paz, conceda a sabedoria, Pai, para que nós possamos estabelecer um plano, Pai, que vai permitir que o 2024, pessoas possam ser carregadas, Pai, no Teu dunamis, Pai, para romper
Ora, para romper, Pai, sobre tudo aquilo, Pai, que nos impede, Pai, de prosperar financeiramente, para romper. Ora, oh, Pai, contra tudo aquilo, Pai, que nos mantém presos numa jaula, assim como elefante, Pai. À medida que nós vamos crescendo, vamos romper tudo aquilo que nos prende, Pai, no nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, nos ajuda a crescer, nos ajuda a crescer, nos ajuda a crescer, assim como elefante, Pai, dentro de uma jaula, Pai. Nos ajuda a crescer, Pai, nesses dias, Pai, em que nós vamos estar aqui, oh, de segunda a sexta, Pai, oh, te buscando, de segunda a sexta, oh, procurando ter uma intimidade contigo, Pai. Nós estamos a declarar no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Nós vamos crescer muito. Onde tudo aquilo que nos impedia, onde concretizamos grandes coisas. Tudo aquilo que nos impedia. Ora, candaremos, deixaremos. Oh, no nome de Jesus, o poder é de Deus. Oh, o poder é de Deus, com licença, o poder é de Deus, o poder é de Deus. O poder é de Deus, Pai, desperta, desperta, desperta. Oh, desperta, rompa. Oh, estamos a declarar, 2024 vai romper. Mas só cumpra com as orientações que Deus estabeleceu na sua palavra. Seja um homem que anda segundo, ou um homem que não tem o seu coração nas riquezas e nos bens materiais. Seja um homem que é um fiel dizimista. Seja um homem que investe na obra de Deus, que abençoa projetos missionários, que abençoa os missionários, que abençoa os homens de Deus, que tira uma parte do seu rendimento para cuidar dos órfãos, para dar aos órfãos e às viúvas. Existem muitos projetos que a igreja tem tentado desenvolver, mas por causa de você que está com um coração pesado no que diz respeito a dar, Deus está a fechar todas as portas, o devorador está a te dominar. Então a palavra de orientação é, diga comigo com fé, eu vou em 2024, a partir do dia de hoje, ser um homem que doa na palavra, que doa no reino de Deus, que semeia no reino de Deus, que vai ser um homem, um empresário de sucesso, fruto dos princípios que eu estou a cumprir, que eu vou passar a cumprir a partir do dia de hoje. Seja um homem de oração, seja um homem que doa, seja um homem que se entrega, seja um homem que planeja, seja um homem que tem a sabedoria, que domina sobre o negócio que o Senhor te deu, porque o Senhor nos deu, está lá escrito em Gênesis, que o Senhor deu-nos poder e autoridade para dominar sobre tudo aquilo que Ele colocou sobre a nossa responsabilidade, o que significa que o negócio que Deus te deu é para você dominar. Se você ainda não rompeu, ou porque há alguma coisa que você ainda não aprendeu, então entenda, Deus está falando no dia de hoje, você precisa romper, mas para você romper, você precisa aprender e colocar em prática as coisas que vão te colocar, que vão te fazer multiplicar e dominar sobre o negócio, o mercado ou o segmento que você está inserido. Domina, se esforça, desenvolva a habilidade e, acima de tudo, deixa Deus ser o centro do teu negócio. E candaremos choro e candaremos sendaremos e enderará se kenderemos sere darare kendararos e candaremos sere chararemos. O poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus. Então rompa, não fique distraído. Rompa! Não fique distraído. Rompa! E não fique distraído, porque 2024, Deus quer que você cresça de uma maneira extraordinária. Declara comigo, em nome de Jesus eu vou romper em 2024. Em nome de Jesus eu vou cumprir que a palavra de Deus ensina sobre semear, sobre dizimar, sobre investir no reino, sobre cuidar dos órfãos e das viúvas, sobre planejar, sobre ser uma pessoa de excelência, sobre ser uma pessoa que domina, sobre ser uma pessoa que multiplica.
Oh, Deus está a falar tudo aquilo que você não deu, tudo aquilo que não deu certo esse ano. É porque havia ignorância, pois o meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Você não rompeu esse ano por falta de conhecimento. Você não rompeu esse ano porque há coisas que você negligenciou. Você não rompeu esse ano porque você não foi fiel no dízimo e nas ofertas. Você não rompeu porque porque você errou no dar. Você errou no dar, você errou no planejar. Por isso Deus está te falando no dia de hoje. Aprenda a viver aquilo que eu falo. Porque a minha bênção não acrescenta dor. Minha bênção não acrescenta dor. Outra coisa que Deus está falando. Você não rompeu porque você se apressou. Não esperaste em mim. Eu te disse espera. Mas você se apressou. Eu disse espera. Mas você se apressou. Oh, no nome de Jesus. Oh, levanta a tua mão direita. Deixa eu orar para você. Levanta a tua mão direita. A mão direita significa trabalho. Significa trabalho bem feito. Significa trabalho árduo. E muitos de vocês ainda estão presos. Alguns de vocês estão presos. Outros de vocês vão sentir um toque, um esticão sobre a vossa mão. E Deus, é o Espírito Santo a vos libertar de coisas que vos prendiam. Só não se esqueça de ser uma pessoa aberta. Você deve receber e dar. Receber e dar. Receber e dar. Receber e dar. Porque depois diz a palavra que o dar é melhor do que o receber. E quando você semeia, Deus vai te devolver numa dimensão recalcada, sacudida, transbordante. Se você tem dúvida, vai estudar a palavra de Deus. Está lá em Coríntios. Que à medida que você for dar, à medida que você dá, o Senhor irá vos medir. Com as mãos levantadas, declara comigo. Diga, Senhor Jesus, nesse momento, Deus, eu creio, Pai, no teu poder. Eu creio no teu toque. E eu creio que o Senhor vai fazer algo extraordinário acontecer sobre a minha vida. Diga comigo, Senhor Jesus, liberta a minha mão, toca a minha mão com poder e autoridade. E rompa, desliga, tudo aquilo, Pai, que me prendia, Pai. Tudo aquilo que me prendia, Pai. Todo laço, Pai, do inimigo sobre a minha vida, Pai, que impedia, Pai, com que tudo que essa mão tocasse prosperasse, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu estou a declarar, Pai, portas abertas sobre a vida dele agora. Portas abertas sobre a vida dele agora. Portas abertas sobre a vida dele agora. Porta de emprego para quem está à procura de emprego. Portas abertas no negócio. Muitos clientes para quem é empresário. Portas abertas. Pagamento de todas as dívidas para quem está em dívida. Pagamento de tudo aquilo que te... todas as contas que ficaram travadas. Deus está falando. Eu vou resolver, mas... não se esqueça de honrar e agradecer com aquilo que o Senhor te deu. Você tem que aprender a agradecer com aquilo que Deus irá te fazer. Não basta dizer obrigado, Deus. Você deve abençoar a casa do Senhor. Você tem que abençoar aquele que liberou uma palavra sobre tua vida. Você deve abençoar. Leva. Aquele homem de Deus que um dia disse que você vai romper. Diz a palavra de Deus, nós precisamos honrar. Aquele que nos admoesta, aqueles que nos dirigem, nos ensinam.
Você pode não me honrar a mim, mas honra aquela pessoa que o Senhor está a falar para você honrar. Você sabe qual é a pessoa que Deus está colocando no teu coração, alguém que você deve honrar quando Ele vai te honrar, te abençoar financeiramente. Diga comigo, Senhor Jesus, retira da minha vida todo o coração, Pai, de ganância. Tudo aquilo, Pai, que impede, Pai, que eu seja uma pessoa que dá. Pois o Senhor fala lá, a tua palavra fala em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu. O Senhor deu. Deus. O Senhor me ensina a ser uma pessoa generosa. Me ensina a ser uma pessoa generosa, uma pessoa que ora, uma pessoa que é dizimista, uma pessoa que não se deixa levar por mamão, uma pessoa que confia no Deus vivo, não uma pessoa que confia em carros e cavalos, muito menos em mamão. Diga, eu a partir de hoje eu vou seguir. A partir de hoje eu vou andar de acordo aos princípios de Deus. A partir do dia de hoje, Deus, eu vou usar os bens que o Senhor me deu, para honrar também a casa do Senhor, para honrar, para abençoar, todo missionário que aparecer na minha frente, para abençoar todo homem que precisa de uma finança, todo órfão, toda viúva, tudo que é projeto missionário que o Senhor colocar em meu coração para abençoar, tudo aquilo que é projeto missionário que o Senhor colocar em meu coração para abençoar, eu vou abençoar, pois diz a palavra de Deus que não existe uma religião pura que não seja aquela que cuida dos órfãos e das viúvas, aquele que cuida da causa dos necessitados, aquele que prospera e abençoa os que são necessitados, aquele que prospera e entende que é sobre dar, não é sobre receber, é sobre multiplicar para ser uma ponte e uma fonte de bênção para a vida dos outros, é sobre transbordar para que o transbordo recaia sobre a vida daqueles que precisam, daqueles que padecem, daqueles que necessitam, daqueles que só estão à espera de um toque de Deus, para que eles possam alcançar. O Senhor quer abençoar muitos com a finança da tua empresa. O Senhor quer abençoar a muitos com esse negócio que Deus colocou na sua vida. O Senhor quer abençoar muitos com isso que Deus colocou no seu coração. O Senhor quer abençoar muitos com o livro que Ele está te mandando escrever. O Senhor quer abençoar muitos com esse plano que você fez, escreveu. Reveja, algumas coisas precisam ser ajustadas, mas Deus irá te abençoar. Você precisa abençoar alguém com as bênçãos financeiras que Deus vai te conceder em 2024. Não seja uma pessoa ingrata, não seja uma pessoa que se esquece de vir abençoar. Não seja como os 9 leprosos que Jesus curou. Lá, quando diz a palavra de Deus que o Senhor curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Ser desagradecido, diz a palavra do Senhor. Ser desagradecidos, ser grato, não é só sobre falar obrigado, é sobre também dar alguma coisa para motivar aquele que te abençoa, para aquele que te ajudou, que te orientou. É você se levantar e agradecer ao seu Pai por alguma coisa extraordinária, porque eu tenho plena certeza que muitos de vocês não estão a prosperar porque ainda estão a guardar rancor dos vossos pais. Muitos de vocês estão a prosperar, mas você quer dar na cara dos vossos pais que vocês também conseguem, mas tira esse sentimento do seu coração, pois o Senhor está a falar que não é sobre ser, não é sobre ser, não é sobre ser, não é sobre ter, mas é sobre ser, não é sobre ter, é sobre ter. Não é sobre ser, mas sim sobre ter um caráter aprovado por Deus. Não, eu vou repetir. Não é sobre ter, é sobre ser um ser com um caráter aprovado por Deus. Vou repetir para que você não esqueça. Não é sobre ter, é sobre ser alguém que é aprovado e tem um caráter aprovado por Deus. É sobre ser alguém que anda segundo os princípios e preceitos de Deus. É sobre ser alguém que abençoa os outros com o que Deus te deu. É sobre isso que Deus quer. É sobre isso que Deus está a falar. E para nós terminarmos, eu quero dizer que Deus vai fazer grandes proezas sobre a tua vida. Somente cumpra as orientações que Deus deu. Somente cumpra com as orientações que Deus deu. E
Para você que é um empresário, eu não estou a te convidar para fazer parte de uma igreja, eu não estou a te convidar para fazer parte de uma igreja. Eu simplesmente estou a te convidar para você ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Um relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Um relacionamento pessoal com o Yahweh, com El Shaddai, com o Jireh, com Jeová Nissi. Deus está a me falar que muitos de vocês vão romper, mas vocês precisam ter estrutura. Vocês precisam estar firmado na rocha firme que é Cristo. Então, todo você que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, levante tuas mãos como sinal de arrependimento. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por me salvares. Obrigado, Deus, por me libertares. Obrigado, Deus, por morreres por mim na cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão bondoso comigo. O Senhor teve misericórdia de mim e permitiu que eu concluísse ou fechasse esse ano com saúde, estando de pé, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor está a lançar os meus pecados para o mar do esquecimento. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que Jesus morresse na cruz do Calvário, no madeiro, para, em meu lugar, me dar a redenção que eu estou a alcançar no dia de hoje. Senhor Jesus, retira o meu nome do livro da morte e coloca o meu nome do livro da vida. Porque eu vou te seguir, eu vou andar contigo até os últimos dias da minha vida. E no nome de Jesus, eu oro, confio e agradeço. Deixa eu orar para você. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que hoje te aceitaram como seu Senhor e Salvador. Obrigado por esses grandes empresários, por esses grandes homens de negócios. Obrigado, Pai, por esses homens que vão romper, Pai, que vão ser promovidos nos seus locais de trabalho. Obrigado pelos esses homens, Pai, que andaram distante da Tua presença, mas no dia de hoje eles decidiram voltar à Tua presença, renovar a aliança e ter um encontro contigo, Pai. Abençoa a vida de cada um deles, Pai. Mostra o caminho a cada um deles. E acima de tudo, Pai, da mesma maneira, Pai, que a unção, Pai, está sendo manifestada sobre a minha vida, Pai. Toca sobre a vida dele, Pai. Toca sobre a vida dela, Pai. E o dê a força, Pai, para suportar as consequências do pecado que nós cometemos no passado, Pai. Pois a Tua palavra que o Senhor perdoa o pecador, mas o pecado deixa consequências, máculas e consequências, Pai. Permita, Pai, nos dê a sabedoria, Pai, para saber lidar com o pecado, Pai. Para saber lidar com as consequências dos nossos pecados e nos dê, Pai, forças e coragem, Pai, para que nós possamos fazer as coisas da maneira certa, do modo certo, de acordo com os Teus princípios, Teus preceitos. E no nome de Jesus, Pai, nos oramos e agradecemos na certeza que o Senhor fará isso e muito mais acontecer nas nossas vidas, de hoje até o dia que o Senhor nos veio buscar, e no nome de Jesus. Amém. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam no dia de hoje. Não fiz esse pedido a princípio, né? Porque desde que começamos, Deus me deu orientações, eu tinha que passar para vocês. E para nós não cortarmos o fio, então tive que colocar isso agora. Então, em suma, eu quero dizer o quê? Subscreva o canal, partilha com pelo menos 7 pessoas, e comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações. E eu espero por você na segunda-feira, que Deus irá nos fazer grandes proezas. De segunda-feira estamos aqui para trazer a palavra. E mais uma vez nos pedimos desculpa pela não estamos a conseguir transmitir ao vivo, mas como Deus é bom, isso não está nos impedir de nós estabelecermos o compromisso que nós estabelecemos com vocês. E eu tenho plena certeza que esse programa está a ser abençoador para a sua vida, está a ser abençoador para a sua vida. E eu tenho plena certeza que você vai romper em 2024. Que Deus te abençoe, fique na paz, fique no shalom, paz e prosperidade, paz para todo lado. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.